Querido, a nossa salvação deve ser Jesus. E a nossa fonte de fé, de regra, deve ser o Evangelho. Por que eu digo isso? A grande maioria dos cristãos idolatram este livro. Idolatram de verdade o livro. Mas qual é o problema disso? Vamos lá. Primeira coisa, querido, que eu não sei se você sabe disso, a partir do século IV, estuda a história da igreja, houve vários concílios e líderes, bispos da igreja, corruptos, aceitaram propinas para fazer mudanças na Bíblia. O que chegou até nós foram cópias que foram modificadas de acordo com o interesse escuso, interesses espúrios destes homens. E qual é o outro problema? Está cheio de problema. Muitas regras são feitas e fazendo o povo de Deus sofrer baseado naquilo que está escrito. Só que foi mudado de maneira a querer manipular as pessoas, entenderam? Então muita coisa que é ensinado como doutrina não é doutrina. Você sabia que essa doutrina da inerrância e infalibilidade da Bíblia começou nos Estados Unidos em 1970? Isso mesmo, tem apenas 53 anos que começaram a ensinar que a Bíblia é inerrante e infalível. Por quê? A partir do século IV, muita gente sabe que ela sofreu mudanças. O que chegou até nós não foi o original, querido. Foram cópias que foram feitas por pessoas corruptas, pessoas vendidas, pessoas que têm interesse de manipular as pessoas, de prendê-las, de fazer suas marionetes. Então não façam doutrinas baseado no que está escrito, mas no que foi dito. Eu tenho que crer no que foi dito. Às vezes o que está escrito sofre ali alguma mudança. Você pode não gostar, mas dá uma estudada na história da igreja e você vai ver que é verdade o que eu estou falando. Para piorar, querido, eu não estou falando que tem só essas. Já foram encontradas mais de 500 discordâncias na Bíblia, erros, contradições, mais de 500. Procure estudar, que você... coisa brava, coisa feia, tá? Eu vou separar alguns aqui para você ver, mas mais de 500, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, de acordo com Gênesis 11, as línguas foram confundidas a partir da Torre de Babel, ok? Ali houve a confusão das línguas e cada pessoa começou a falar uma língua diferente, estabeleceu a sua nação. Gênesis 11. Mas dá uma lida em Gênesis 10, que você vai ver que as pessoas se espalharam pela terra, e para onde elas iam, elas se casavam com mulheres daquelas terras, e terras que falavam línguas diferentes. Espera aí, só foram confundidas as línguas em Gênesis 11, depois do episódio de Babel, ou no capítulo 10 as pessoas já andaram pela terra e acharam pessoas com línguas diferentes? Essa é uma contradição. Vamos a outra aqui, olha, presta atenção. Números 33, de 38 a 41, diz que Arão morreu no Monte Or. No Monte Or ele foi sepultado, e depois o povo de Israel foi para Zalmona. Mas em Deuteronômio 10, versos 6 e 7, diz que Arão morreu em Mosera. Foi sepultado em Mosera, e depois que o povo de Israel o sepultou, eles foram para Jotbatá. Tá, ele morreu no Monte Or, foi sepultado no Monte Or, e o povo foi para Mosera, foi para Zalmona, ou ele morreu em Mosera, foi sepultado em Mosera, e o povo foi para Jotbatá, ok? Continuando aqui, quando Davi levanta um censo em Israel, e Deus não havia dito para ele levantar esse censo, então em 2 Samuel 24 diz que quem incitou Davi a levantar o censo foi Deus. Mas em 1 Crônicas 21 diz que foi Satanás. Eu confio no Espírito Santo que inspirou, dizendo que foi Deus que inspirou, ou no Espírito Santo que diz que foi Satanás que inspirou Davi a levantar o censo? E ainda sobre essa história piora. 2 Samuel 24, 9 diz que em Israel foram encontrados 800 mil homens de guerra. Já em 1 Crônicas 21, 5 diz que foi 1.100.000 homens. E aí? Eu acredito no Deus que inspirou 2 Samuel 24 ou no Deus que inspirou 1 Crônicas 21? E em Judá, sobre o mesmo assunto, diz que em Judá foram encontrados 500 mil homens. Está lá em 2 Samuel 24, 9. Mas em 1 Crônicas 21, 5 diz que foi 470 mil. E aí? Está entendendo? Querido, ainda tem texto dizendo que um rei começou a reinar com 20 anos,
No outro texto fala que foi com 42 anos. Num texto fala que tem um rei que começou a reinar com 18 anos. No outro texto vai dizer que o rei começou a reinar com 8 anos de idade. Está cheio dessas coisas, no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, mas lotado de contradições, de erros e de falhas. Tem erros de lugares, tem erros de datas, tem erros geográficos, tem muita coisa. Por quê? Deus errou? Não, querido, quem errou é quem fez as cópias e fez as cópias chegar até nós para nos manipular. No Novo Testamento também está lotado, preste atenção, sobre o dia da ressurreição de Cristo. Se você conferir no final dos 4 evangelhos, tem evangelho que vai dizer que foi uma mulher lá para embalsamar o corpo de Jesus. Tem evangelho que vai dizer que foram 2 mulheres. Tem evangelho que vai dizer que foram 3. Um outro evangelho que cita o nome de 2 mulheres além das outras. 2 mulheres além das outras é no mínimo 4. Qual o Espírito Santo? O que fala que é 1, que fala que é 2, que fala que é 3, ou que fala que são no mínimo 4 mulheres? Um evangelho diz que quando a mulher chegou lá, a pedra estava no túmulo. Aí desceu um anjo do céu e removeu a pedra. Ela viu o anjo remover. No outro texto diz que quando a mulher chegou lá, a pedra já estava removida. E aí? Vai ter num texto dizendo que a mulher viu um varão. Vai ter texto dizendo que apareceu. Quando ela chegou, tinha um varão lá. Vai ter texto que diz que apareceram 2 varões depois que ela chegou ali, entende? Vai ter texto que diz que não viu ninguém. Ela olhou para dentro do túmulo, não viu ninguém e voltou correndo para dizer: peraí, tinha um varão, tinham 2 varões, não tinha ninguém. Qual o Espírito Santo que eu acredito que inspirou? Tá entendendo, querido? Cuidado quando você fizer doutrina sobre o que está escrito. Como que eu devo fazer então? Pega o que está escrito e coloca na chave hermenêutica que é Jesus. Jesus é a chave hermenêutica, entendeu? Está de acordo com Jesus ou com o Evangelho, está valendo. Se não está, e acredita no que foi dito, não no que foi escrito. Está entendendo isso, querido? Preste atenção, eu não estou falando que tem só essas, já foram encontrados mais de 500, mas tem muitos erros e falhas, infelizmente. Não na palavra de Deus, mas no livro, ok? No livro. Na palavra de Deus, não. No livro, sim. Pare de idolatrar esse livro.